Bem-vindo a mais um programa Autarquia em Sua Casa. Desta vez a Norte TV veio até ao Alentejo. E então estamos em Santiago do Cacém. E vamos estar à conversa, depois de um belíssimo passeio que vocês vão ter a oportunidade de ver, com o Presidente da União de Freguesias desta cidade, ou seja, de Santiago do Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu da Serra. É a única, é uma azenha de alimentação superior, ou seja, a roda é vertical e a água cai superiormente, porque há muitas aqui, nós temos aqui algumas ao longo de linhas de água mais ou menos como esta, e que a alimentação é horizontal.
carro veio para Portugal, veio para Santiago do Cacém. Era naquele sítio onde é agora a Antena Miróbriga, a rádio local, era a garagem onde guardavam um carro que as pessoas chamavam gasolino, porque ela estava a gasolina, foi o primeiro carro que veio para Portugal. Quero só chegar lá, tirar e cortar lá a vida, tirar as celeiras das
Correto, Sr. Presidente. Sr. Vítor, muito boa tarde. Muito boa tarde. Desde já, o nosso muito obrigado por este passeio belíssimo que fez o favor de no fundo, nos guiar de seu Cicerone nesta sua terra. Para começarmos esta nossa conversa, eu perguntar-lhe, vamos começar primeiro pela índole política, e eu vou-lhe perguntar há quantos anos esta dedicação à vida pública como autarca? Este é o terceiro mandato, portanto há 2 anos como Presidente da Junta de Freguesia de Santiago de Cacém e este mandato como Presidente da União de Freguesias de Santiago de Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu da Serra. Ainda está no lote daquelas pessoas que iniciou neste momento o primeiro mandato, chamando assim, como Presidente da União de Freguesias. Portanto, se tiver vontade, ainda poderá estar na vida pública mais, presumo eu, 12 anos, não é? Precisamente, mais 12 anos. Mas deixe-me fazer uma pequena retificação. Se tiver vontade, depende da minha vontade, certamente que dependerá, mas não depende só. Eu fui eleito nas listas da CDU e nós, na CDU, que é a Coligação Democrática Unitária, como sabem, em que participam o PCP e os Verdes, não é a decisão do indivíduo em querer ser isto ou aquilo. É sempre uma decisão coletiva e é discutido entre nós todos e, para além da minha vontade, será seguramente a vontade do meu partido. Olha, é sobretudo servir uma causa, mais do que outra coisa qualquer. Neste caso, é a causa pública. É fazer coisas pela nossa terra, pelas gentes que nos viram nascer e crescer, e há de chegar à altura, e esta será seguramente a altura, em que nos compete retribuir aquilo que fizeram por nós. Mais importante do que isso, talvez, é dar corpo a um projeto. No nosso caso, é o projeto autárquico da CDU, que é um projeto que tem tradição, principalmente aqui nesta zona, no Alentejo. É um projeto autárquico que eu sou militante do PCP desde os 17 anos, tenho 52, e faço muito gosto em ser útil à minha comunidade, à terra que me viu nascer, mas tenho também muito gosto em ser útil ao meu partido, ao partido em que me filiei com 17 anos, em que hoje ainda milito e que espero seja o último em que milite. Ouço muitas vezes dizer que viram em que é que deu a democracia deu nisto, proporcionou que gente corrupta chegasse ao poder, que gente sem escrúpulos, sem vergonha, se servisse em vez de servir o país.
Não é culpa da democracia, nem é culpa do 25 de Abril. O 25 de Abril ainda não se cumpriu, nós esperamos que se cumpra. Há muitas matérias em que não se cumpriu. Hoje estamos seguramente melhor em muitos aspectos da nossa vida que estávamos em 74, na saúde, no acesso ao ensino, na liberdade de associação, de expressão, no sindicalismo, no direito à greve. Estamos melhor em muitas coisas, mas o 25 de Abril ainda não se cumpriu. Ainda nós, pelo menos nós comunistas, lutamos todos os dias para que o 25 de Abril se cumpra. E esperamos que ele se cumpra. No que diz respeito à democracia. Esta é a democracia que temos. Não é seguramente aquela que nós, comunistas, queremos. Está muito longe de ser, mas nós lutamos todos os dias nas autarquias locais, no Parlamento, nas ruas, nos sindicatos, na vida, de uma forma geral, lutamos para que sejam melhores. Do ponto de vista turístico, nós hoje tendemos muito, e fazemos isso com muita frequência, a associar o nosso património cultural ao turismo. É evidente que o nosso património cultural é um bom elemento do ponto de vista turístico, é uma valorização da nossa terra. Agora, a nossa memória é muito mais do que o turismo, é muito mais do que a meia dúzia de questões que podemos amealhar com a vinda de turistas cá. A preservação da nossa memória, quer seja do património edificado, quer seja do património chamado imaterial, tenho dúvidas quanto à designação de imaterial, mas do canto, do folclore, em que na nossa União de Freguesias temos uma representação muito significativa, que é o Ninho de uma Aldeia, que é um grupo tradicional de danças e cantares alentejanos. O património vai muito para além disso. O enriquecimento da nossa memória é muitíssimo mais importante do que potenciarmos o nosso património como fonte turística. Agora, do ponto de vista turístico, a nossa União de Freguesias tem esse património edificado de que falei, mas que eu acho que não deve ser resumido a um produto turístico. Mas temos as ruínas de Miróbriga, que têm uma frequência, um número de visitantes elevadíssimo e que nos satisfaz muito que assim seja. A Miróbriga é a cidade romana que foi fundada por volta do primeiro século antes de Cristo, e naturalmente que as pessoas se ligam muito, independentemente de conhecerem ou não a origem do nome e de conhecer ou não o sítio arqueológico e de conhecer ou não a vivência que aconteceu ao longo de quase 4 séculos ali naquele lugar, mas temos muita tendência a associar a terra a Miróbriga, embora ela não conhecida geograficamente, seja assim afastada a alguns quilómetros. Mas as duas pessoas de que me falou, que são duas figuras maiores da nossa cultura, uma ainda viva, felizmente, o mestre António Cheinho, mestre da guitarra portuguesa, nasceu em São Francisco da Serra, que é uma freguesia aqui muito próxima de nós, dista 7 ou 8 quilómetros aqui de Santiago de Cacém, e Manuel da Fonseca, nome maior do neorrealismo português, do qual nos orgulhamos muito, que tenha sido da nossa terra e que tenha escrito sobre a nossa terra. Amante desta terra também. Eu acho que é a justa homenagem do contributo para a perpetuação da memória dessas pessoas que se distinguiram. Por acaso é curioso agora nessa conversa, recordei-me que não pusemos, e tivemos alguns, mas não pusemos nomes de ninguém que se relacionasse na política, e não pusemos a nenhum auditório, a nenhuma biblioteca, a nenhum lugar assim de destaque, não pusemos nenhum nome dessas pessoas, mas da cultura pusemos, ao contrário daquilo que habitualmente acontece na vida. Na vida, os políticos são mais valorizados. Os políticos não entendam isto de uma forma depreciativa. Normalmente, quando se fala em políticos, falam-se naqueles malandros que lá estão na política a vigarizar-nos, a aumentar-nos o IVA, a aumentar-nos a TSU, a falar desses malandros. Quando falamos de políticos, são pessoas que se dedicam à causa pública. E há bons e maus. Alguns, não podemos dizer que são todos iguais. Porque há alguns que não podemos dizer que são iguais aos outros ou não, porque nunca os vimos no exercício do poder, não é? Olha, acho que há mais 1 ou 2 casos. No país não conheço mais nenhum, mas sei que há, na Europa, pelo menos em Espanha, parece-me que há um outro caso.
É uma situação particular, na altura de Mouzinho da Silveira, da obrigatoriedade, daquela lei de saúde pública, da obrigatoriedade de que os mortos deixassem de ser enterrados dentro das igrejas e passassem a ser enterrados em locais morados. E compreende-se isso porque os corpos que eram enterrados em locais não morados eram acessíveis aos animais, principalmente aos cães, e os cães devassavam os corpos, e aquilo era, do ponto de vista da saúde, era mau. E então a lei que obrigava que deu origem à revolta da Maria da Fonte, mas que obrigava que os corpos fossem enterrados em espaço morado. Santiago Cacém alguém teve essa ideia brilhante, tinha ali um espaço que era um castelo que estava em ruínas, que estava morado, e então era só abrir covas e começar a enterrar. Foi uma forma expedita de resolver o problema e que nos criou também esta situação sui generis e que tem contribuído para a conservação do castelo. Por incrível que pareça, tem ajudado à preservação do castelo. Nós lutamos há anos para que o castelo saia dali, até porque, do ponto de vista da capacidade para os enterramentos, está esgotado. E então nós lutamos há anos para que o castelo possa ser utilizado para outros fins, nomeadamente fins lúdicos, culturais, e até para que se proceda às escavações que são necessárias para reconstruir a história de Santiago. Mas até agora ainda não foi possível. Já houve um processo para a aquisição de um terreno e esperamos que ainda neste mandato se consiga realmente transferir o cemitério para um sítio que seja mais acessível e em que se possam criar condições para os mortos, naturalmente, para os corpos das pessoas que morreram, mas principalmente para aqueles que visitam, que velam os corpos, incluindo uma capela ou uma casa funerária, uma casa exequial, para que se possa isso fazer com toda a lisura e com todo o conforto para aqueles que vão acompanhar os mortos. Nós recebemos a solicitação da Associação de Caravanistas, de autocaravanistas portugueses, até foi na altura em que acolhemos aqui um congresso que eles fizeram, onde, de uma forma muito interessante, explicaram o funcionamento do autocaravanismo, do espírito dos autocaravanistas, e na altura, uns meses antes de terem marcado que é esse congresso, entrar em contacto connosco no sentido de nos sensibilizar para a necessidade da criação dessa área de serviço, que é assim que eles designam e que nós passamos a designar também esse tipo de infraestrutura. E assim foi. Acabámos de construir, foi uma coisa que é uma infraestrutura barata, um equipamento muito, muito barato, fácil de manter e que, com a ajuda da Câmara, para a parte da ligação ao esgoto e às águas, porque a área de serviço, para além de proporcionar o despejo das águas sujas, permite também o reabastecimento das águas, da água de consumo. E então foi nessa altura que construímos essa área de serviço e embora o fizemos, tem tido uma utilização muito grande e é mais uma oferta que podemos dar ou que podemos fazer aos autocaravanistas que nos visitam. A nossa zona, sobretudo no século XIX, teve um incremento muito grande da indústria moageira. Aliás, até temos um molinólogo aqui em Santiago, que é o Zé Matias, que é um homem entendidíssimo em muito, já editou um livro. Por acaso foi a Câmara Municipal que o editou, sobre a molinologia aqui no nosso município e se os moinhos de vento funcionavam com essa energia, provavelmente, do ponto de vista de outros aproveitamentos, nomeadamente da produção elétrica, era possível que sim, que tivesse algum significado ou algum sentido estudar-se isso. Nunca foi feito. Portanto, não lhe posso dizer que se teríamos ou não vantagens nisso, com certeza que sim. Olha, aquilo que lhe posso dizer é que ainda no outro dia um maestro que vem aqui reger a orquestra que vai dar um concerto no dia 17, ali no auditório, nos disse: Santiago é uma terra maravilhosa, tem o melhor que há nas cidades e o melhor que há no campo. E é verdade. Do ponto de vista do equipamento, não é fácil, e eu vivi muitos anos em Lisboa, tenho essa experiência, não é fácil vivemos numa cidade que não chega a 7.000 habitantes e ter piscinas cobertas e descobertas, ter um pavilhão gimnodesportivo,
por acaso tem dois, tem um municipal e depois tem outro do Juventude Atlético Clube, uma associação desportiva aqui da nossa terra com muita dinâmica. Tem uma biblioteca que não é só biblioteca de livros. Tem livros, mas tem um programa didático, um programa cultural, de entretenimento, incrível. Temos um moinho que tem esse aspecto didático-pedagógico que ensina às crianças, e não só, aos adultos também, porque há muitos de nós, sendo adulto, nunca conhecemos essa indústria a funcionar. Temos uma série de equipamentos desportivos e culturais que permitem ter uma vida de enormíssima qualidade aqui na nossa terra. E isso é um fator de atratividade enormíssimo. Perguntar, claro que faz falta muitas coisas. Gostávamos muito de ter um centro de ciência viva, um observatório astronómico, mais do que aquilo que a superficialidade da televisão nos impõe como regra, que olhe para uma moeda e que ache que ela, para além da face, também tem coroa. Do outro lado, o lado que nem é visível das coisas, também existe. E isso consegue-se refletindo, pensando sobre as coisas. Isso faz-nos muita falta, porque o debate de ideias, o confronto de opiniões, a reflexão acerca dos assuntos, desde os mais comezinhos, dos dia-a-dia, até às questões filosóficas mais importantes, devem ser discutidas. E para isso precisamos de pessoas que pensem. E nós... suponho que em Santiago estamos a criar condições, pelo menos esforçamos-nos por criar condições para que as pessoas pensem para além daquilo que é o imediato, para além daquilo que é o superficial. Bom, eu acho que vocês nos deram uma ajuda excepcional, permitindo a divulgação de todos estes sítios que citámos e permitindo também termos esta conversa. Mas a melhor sugestão que posso fazer a qualquer pessoa que sinta o mais leve interesse por esta terra é vir cá. É conhecer ao vivo tudo aquilo que vocês apresentaram em imagem e muito mais, porque não foi possível captar imagens de tudo, e muito mais que temos para apresentar. E o seu freguês? Aos meus fregueses, a grande maioria deles, não preciso de exaltar os valores da nossa terra, tanto Santiago como São Bartolomeu. Não, uma mensagem para eles. Não para não os convencer a vir cá, porque eles já cá estão e gostam de cá estar de certeza absoluta e gostam do seu Presidente. Pedir-lhe uma mensagem. Então, a mensagem que lhes deixo é que continuem cá, que gostamos muito deles e espero que eles também gostem de nós e, sobretudo, eu espero que eles não se sintam defraudados com o trabalho que temos desenvolvido, que comparem aquilo que nós prometemos em campanha eleitoral com aquilo que fazemos para, no fim, terem um juízo justo daquilo que foi o nosso trabalho. Sr. Presidente da parte da RTV, muito obrigado pela maneira como nos recebeu. Desejo-lhe a maior sorte para a sua vida política e para a sua vida pessoal e uma vez mais, muito obrigado. Obrigado, eu. Quanto a si, caro telespectador, encontrarmos de novo neste ou noutro concelho qualquer, mas sempre neste seu programa A Autarquia em Sua Casa. Até lá então.